Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Ministro, o senhor falou que preparou um manual de como usar em relação ao MEC, né? Ao MINC, para o futuro presidente da República, seja ele quem for. Quais são as prioridades? Qual é o programa assim, que o senhor considera a menina dos olhos, que, pelo amor de Deus, quem entrar leva esse negócio em frente, porque esse projeto é bom, ele não pode parar de jeito nenhum? Olha, acho que nós temos vários programas que caberiam nessa definição, né? Tem um programa pelo qual eu tenho um carinho todo especial, é o Prêmio de Culturas Populares. Nós temos aqui no Brasil uma riqueza impressionante em termos de expressões culturais populares tradicionais. São expressões que têm 50, 100, 150, 200 anos, né, e conseguiram se manter, serem preservadas, eventualmente até se transformarem, né, ao longo do tempo, até independentemente de todas as inovações tecnológicas, todas as mudanças que aconteceram no país e no mundo. Eu olho para isso e vejo ativos com potencial imenso de serem rentabilizados e de gerarem desenvolvimento local, como, aliás, já acontece. Eu tive recentemente em Sergipe, foi uma cidade muito pequena chamada Divina Pastora, tem 5, 6 mil habitantes, e lá você tem cerca de 300 pessoas que vivem da produção de algo que é típico daquele lugar, que é uma produção de renda irlandesa, né? Tem esse nome porque é semelhante a um tipo de renda que é feita na Irlanda, mas é algo que tem ali uma marca local. Então, você tem 300 pessoas que vivem já dessa produção de renda irlandesa, inclusive, como é uma produção artesanal, de altíssima qualidade, valor artístico, etc., tem um preço de mercado muito alto, né? E essa renda irlandesa ela é exportada para vários países. Uma toalha de mesa feita lá pelas pessoas que fazem a renda irlandesa custa 800, 900 reais. Né? Enfim, então assim, é um pequeno exemplo, e lá você tem várias festas populares, tem grupos de, enfim, expressões próprias que misturam dança, música, etc. E isso você tem no país inteiro, né? Pensem, por exemplo, naquele festival folclórico de Parintins, quer dizer, uma ilha no meio do rio Amazonas, distante... E é um mega evento. Né? Exatamente, né? Quer dizer, quase 2 horas de voo de Manaus. É um evento espetacular. De Manaus. Pois é um evento espetacular, com uma qualidade cênica, artística, né? Os figurinos, as alegorias, a música e tudo mais, uma coisa impressionante que eles conseguiram, inclusive, transformar num espetáculo para o público, para a televisão, o que também tem um impacto econômico de geração de renda, emprego, desenvolvimento, etc. E como o Festival de Parintins, nós temos aí pelo Nordeste, pelo Norte, pelo Centro-Oeste. Muito importante lá em Minas, o Festival, que é do Vale do Jequitinhonha. Mas, ministro... Enfim, aí fizemos, só para encerrar, desculpe, esse Prêmio de Culturas Populares, que está já na sua 6ª edição, esse ano, com 10 milhões de reais para premiar justamente os mestres, mestras, grupos, associações. Ano vai pagar prêmios de 10 milhões de reais. E quando que vai ser a premiação? Não, já está em andamento, né? Tivemos aí mais de 2.000 inscrições e daqui a pouco vai sair o resultado. Mas a ideia é justamente premiar, é um programa de microfomento, nós vamos premiar com 20 mil reais aquelas pessoas que realizam esse trabalho de manter vivas as tradições culturais do nosso país. Esse é um exemplo de um programa que eu acho que é um programa até de baixo custo, mas de alta efetividade, no sentido de preservação e de amplificação das expressões culturais populares e tradicionais do nosso país, que são um tesouro, são uma riqueza que nós temos aqui. Pois é, ministro, por falar em riqueza, eu estranho que um vatapá baiano não tem um queijinho ralado em cima, uma muqueca não leva e não tem acarajé de queijo.
é uma brincadeira para dizer como os mineiros valorizam o queijo. E o senhor pegou um episódio muito interessante, que foi no Rock in Rio, onde o queijo foi vetado, né? E acabou regulamentando, né? Quer dizer, há toda uma indústria que não tinha regulamentação e que era vetada, e não é só de queijo, mas também de doces artesanais. Não, eu achei uma boa ideia. Nós fizemos o reconhecimento da gastronomia como atividade cultural e criativa, que não era, não vinha sendo considerada dessa maneira, de maneira que, por exemplo, agora na Lei Rouanet nós contemplamos projetos relacionados à valorização da gastronomia local, porque a cultura se expressa de várias formas, entre elas a gastronomia, né? E você tem muita arte na gastronomia. Teve um festival gastronômico agora lá em Tiradentes, né? Foi muito importante, muito Sem dúvida, sem dúvida. Os festivais gastronômicos estão se disseminando no país e sempre valorizando as características da culinária local, os produtos artesanais. Só contar a história do queijo. Aí o queijo foi barrado no Rock in Rio, né? Isso aí é uma daquelas... falta de regulamentação. Olha, na verdade, assim, um dos maiores problemas que nós temos no nosso país é o excesso de normas, regulamentações, leis, etc. Para vocês terem uma ideia, desde a Constituição de 1988, já foram editadas no Brasil, em nível municipal, estadual e federal, mais de 7 milhões de normas. Nossa, quer dizer, é uma fúria normativa que, inclusive, acaba levando a essa corrupção que nós temos aí endêmica na nossa sociedade. Quer dizer, o excesso de Estado gera a corrupção, né? Aquela velha tradição de você criar dificuldades para vender facilidades. Então, nós precisávamos realmente de uma desnormatização ampla, geral e restrita. Nesse caso, é o seguinte, é que existe uma norma que é da década de 30 e que está em vigor e que faz com que seja necessário que um produto, para ser comercializado num determinado estado do Brasil, ele precise de um selo de autorização daquele estado. Então, por exemplo, não vale para um queijo de Minas, para ele ser comercializado no Rio, tem que ter não um selo vale do Rio. O selo de Minas. que ele recebe de Minas. O Rio não reconhece o selo de Minas. Então, o que acontece? Nós estávamos né, impedindo a circulação dos produtos regionais, culinários regionais, os queijos de Minas, os queijos também de Pernambuco, linguiças, embutidos em geral, de vários lugares, do Rio Grande do Sul, e por aí vai, né? Enfim, lamentável, né? Agora, isso aí gerou o quê? Lá no Rock in Rio, o que foi? A fiscalização sanitária do estado do Rio apreendeu 600 quilos de queijo e tal, não sei o quê. Como era uma chefe famosa, né, conhecida, o caso ganhou aí o caso ganhou uma outra repercussão. Não, e esses produtos artesanais, eles são, de novo eu trago o tema da economia, né, eles são alternativas de geração de renda, emprego, desenvolvimento. Especialmente no interior, no né, interior, onde as pessoas acabam... Agora, fiquei com uma dúvida aqui. O senhor falou que o prêmio é 10 milhões? É o total, né? O total que nós destinamos... mil que a pessoa ganha? Como é que é isso? Então, são 500 prêmios de 20 mil reais, total de 10 milhões de reais. Esse é um programa que o Ministério da Cultura já realiza há algum tempo, mas nós aumentamos muito o valor destinado a ele, de maneira que em 2 edições, 2017 e agora 2018, nós alocamos recursos em volume maior do que nas 4 edições anteriores, né? Pois é, e o Leandro Oliveira, sabião de Jacarezinho, Paraná. Ele, ministro, diz boa noite a todos. Muito se noticia sobre a utilização de recursos públicos via lei de incentivo em projetos de artistas já consagrados. Diante da escassez de verbas, penso que deveriam ser priorizados os eventos locais de fomento à cultura. O ministro considera isso razoável? Obrigado, Leandro. É uma pergunta interessante, né? Exatamente sobre a Lei Rouanet, dos maiores, então, que levarem as maiores verbas. O que acontece? No caso da Lei Rouanet, nós temos para esse ano 1.430 bilhões de reais. No ano passado, nós tivemos uma captação para projetos culturais via Lei Rouanet de 1.183 bilhões de reais. Então, quer dizer, nós temos aí
quase 300 milhões de reais a mais que podem ser captados. Eu tenho uma visão, digamos, ecumênica do investimento via Lei Rouanet. Eu acho que nós temos que abrir para todas as possibilidades, desde que naturalmente sejam projetos culturais e que tenham orçamentos compatíveis e resultados proporcionais, né? Eu acho que nós não podemos, a própria lei impede isso, que o Ministério faça uma apreciação de mérito cultural, de valor cultural, que eu acho muito positivo até para evitar dirigismo. Acho que nós temos que ser ecumênicos e abrangentes, quer dizer, tentar dar conta de toda a diversidade, de toda a pluralidade da cultura brasileira. Na minha visão, o que falta hoje é a existência de um programa de fomento direto à cultura que seja complementar à Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela tem as suas especificidades, né? É um programa de fomento indireto. Na verdade, os contribuintes é que decidem entre os projetos aprovados, e nós aprovamos cerca de 4, 5 mil projetos por ano, em que projetos eles querem aportar os recursos que são oriundos até do seu imposto de renda a pagar ao governo. Vai para os grandes, né? Mas não é verdade. Quer dizer, nós temos uma pluralidade muito grande na Lei Rouanet. É claro que quando você tem um projeto de um grande musical, isso chama muito a atenção, mas nós temos aí entre os milhares de projetos que são realizados anualmente com recursos da Lei Rouanet, uma diversidade, uma pluralidade muito grande. Há projetos que se caracterizam por terem um impacto social maior, outros por serem projetos que movimentam mais a economia criativa e por aí vai. Eu acho que tem que haver espaço para tudo, e como nós temos mais recursos disponíveis do que captação efetiva, então hoje uma coisa não se dá em detrimento da outra, quer dizer, há espaço para tudo crescer. Aqui tem uma pergunta de Emilson, lá do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação. Ele quer saber, ministro, em um país majoritariamente cristão, conservador, até que os valores cristãos e conservadores da população, até que ponto, né, os valores cristãos e conservadores da população têm importância na sua decisão de o Ministério da Cultura definir patrocinar atividade artística que claramente ofendam esses mesmos valores? Eu acho que tem a ver com isso que o senhor já estava falando. Olha, vamos lá. Na verdade, assim, nós procuramos não ter uma palavra oficial do Estado na definição do que é ou não patrocinado, porque na minha visão isso aí é o maior dos males, que é o dirigismo cultural, quer dizer, o Estado definir qual é a cultura boa, qual é a que não é. Nós temos procurado, no que diz respeito ao investimento direto, sempre trabalhar com comissões avaliadoras, analisadoras de projetos formadas por especialistas, por conhecedores de fora do Ministério que trabalham com total autonomia. E no caso da Lei Rouanet, a palavra final é dos contribuintes, ou seja, aqueles que optam por destinar parte do seu imposto de renda a pagar para projetos culturais, em vez de depositar no Tesouro, de destinar ao Tesouro, eles decidem, eles escolhem, e o papel do Ministério, na verdade, é apenas analisar se os projetos são efetivamente culturais e se tem orçamentos adequados para garantir o bom uso do recurso público. Aqui tem uma outra pergunta. Eu acho que, na verdade, Denise, é importante dizer o seguinte, quer dizer, nós temos uma Constituição, o Brasil é uma democracia, nós temos um Estado de Direito em processo de consolidação, mas que, enfim, está aí em vigor, uma Constituição que foi aprovada em 1988, que está em vigor, e essa Constituição estabelece claramente os princípios da liberdade de criação, de expressão e de manifestação, assim como também estabelece o princípio do respeito às religiões. Eu não acho que esses princípios sejam incompatíveis, mas eu reitero que no campo da cultura o maior mal que nós precisamos evitar é o dirigismo estatal, é ter um Estado que diga o que pode e o que não pode, em termos de cultura e de arte. Tem uma outra pergunta aqui do Emilson, ele fala exatamente da Constituição. Ele diz que os organizadores da Flip abertamente dizem que priorizarão livros e autores de esquerda, discriminando os de direita, como Olavo de Carvalho. Mais do que inconstitucional, é imoral.
diz ele, até quando o Ministério da Cultura vai ignorar isto, desrespeitando a Constituição? Olha, eu esse ano estive na Flip, eu nunca havia ido antes, né? Anteriormente, a Flip já está na 16ª edição, se eu não me engano. Eu não vi nada disso, eu vi ao contrário, vi uma grande pluralidade de ideias, manifestações, expressões, autores, enfim, dos mais variados campos ideológicos. E acho difícil que os organizadores tenham afirmado isso categoricamente, né? Eu defendo a mais absoluta e total liberdade, pluralidade, diversidade. Eu acho que isso é o que faz a riqueza da cultura e acho que cabe, de fato, aos cidadãos e às cidadãs escolherem, cada um escolhe aquilo que quer ter acesso. Quer dizer, ninguém é obrigado a ir numa exposição ou num evento ou ler um determinado livro. Graças a Deus, vivemos num país onde há liberdade e essa liberdade precisa ser exercida pelos cidadãos e pelas cidadãs. Mas para que a liberdade possa ser exercida para todos, é necessário que haja pluralidade. O Flávio ele faz uma observação aqui. Boa noite, senhor ministro. Não se sinta desprezado pelos candidatos por não falarem de cultura. A verdade é que as campanhas estão deixando a desejar em todas as áreas. É o Flávio de São Paulo. O Ananias, do Mato Grosso, de Juína, no Mato Grosso, ele fala aí do Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura, e a Marluce, do Rio de Janeiro, quer que o senhor responda uma pergunta que não quero calar. Lula será candidato? Olha, pelo bem da democracia e do Estado de Direito no nosso país, eu espero que não. Afinal de contas, a lei da ficha limpa é uma lei clara, aliás, uma lei que foi votada por muitos deputados do próprio PT e foi sancionada pelo próprio Lula, né? E essa lei é muito clara quando ela diz que condenados em segunda instância não podem ser candidatos. Eu acho um princípio bastante correto, bastante democrático e eu espero que seja um princípio que valha para todos. O país em que eu quero viver é um país em que a lei vale para todos. E Bolsonaro preocupa o senhor, essa dianteira dele? Não acho que há nenhuma preocupação, até porque, como eu disse, quer dizer, no campo da cultura, muito pouco foi dito, muito pouco foi expressado e debatido. Eu acho que também nós teremos aí pelo menos 2 meses, novembro e dezembro, já com o presidente eleito. Eu espero que sejam 2 meses de transição. Nós teremos a oportunidade nesses 2 meses de demonstrar o caráter estratégico, importante, fundamental da cultura, da economia criativa e da política pública de cultura e dos seus instrumentos de fomento e de financiamento, né? Eu acho que é inevitável que nós tenhamos em 2019 a redução do número de ministérios, que nós tenhamos cortes, porque afinal de contas temos aí um déficit público gigantesco, isso tem reduzido muito a capacidade de investimento do Estado, o que é um grande problema. Teremos também a necessidade de reformas estruturais. Agora, acho que é fundamental que a cultura tenha o seu lugar, porque é uma política que se reflete diretamente sobre o desenvolvimento do nosso país, geração de renda, emprego e inclusão. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o ministro Sá Leitão, ministro da Cultura, ao vivo aqui dos estúdios da Rede Vida, diretamente de Brasília, falando da política cultural e da política brasileira. Frente a Frente, nós vamos agora no intervalo de 2 minutos e já voltamos.